Bom dia, meu nome é Esmeraldo, acho que menos gente me conhece do que eles, porque eu sou do M9 e eles estão no M1 agora também. Nosso tema de trabalho é conjuntos. A gente vai falar, aqui eu vou colocar algumas considerações. O objetivo seria apresentar o conceito de conjunto para uma classe de primeiro ano de ensino médio, aquela abordagem inicial. Nos aspectos que a gente vai tentar abordar, a apresentação dos conjuntos, a representação gráfica, matemática que os conjuntos têm, a simbologia dos conjuntos, as operações possíveis dos conjuntos e algumas aplicações práticas. E como questão norteadora é tentar mostrar para esse aluno do primeiro ano de ensino médio a relevância de estudar conjunto. Por que é útil estudar conjunto? Por que é útil você trabalhar com os elementos matemáticos no conceito de conjunto, trazendo essa abordagem de conjunto. Agora eu vou deixar com a Marilene que vai fazer a concepção histórica. Bom dia. Vou falar para vocês a diferença dos conjuntos numéricos. O primeiro são os naturais. Os naturais são os números que a natureza apresentou ao homem. Então, a partir do 1 em diante. Porque não se pensou no zero, porque não se pensou em contar que não existia. Porém, alguns autores da matemática consideram o zero como um número natural, porque a vantagem é a neutralidade dele. Como, por exemplo, 1 mais 0 é 1. Qualquer número adicionado a 1 será imenso, porque o zero é neutro. Então, essa é a vantagem de você utilizar o zero como um número natural. Nem todos os autores nos seus livros consideram o zero natural. Os números inteiros, eles são todos os números positivos e negativos e também os zeros. Os números racionais são aqueles números que são números naturais e inteiros, porém eles são racionalizados, podem ser fração também. Todo número racional é uma dízima periódica. Dízima, todo número racional é uma dízima, pode ser periódica ou não. Dízimas são as casas após a vírgula. Quando a dízima é periódica, se repetem sucessivamente, empiricamente, periodicamente, os números. Por exemplo, 2. Então, aqui, eles se repetem infinitamente. Então, é uma dízima periódica, porque periodicamente se repetem esses dois números na ordem, 0, 5 e 0, 5. Quando não é periódica, os números não se repetem sucessivamente após a vírgula, que é a dízima. Então não tem um período de repetição infinitamente. Então, é uma dízima não periódica. E os números irracionais, eles são os números de dízima não periódica. Eles são, por exemplo, os números da reta. Uma reta, né? Aqui é uma reta. Aí tem 1, 2, e aqui, por exemplo, aqui é 3. Então, aqui tem 2,14 e até chegar aqui, 3. Então, não é uma dízima periódica, porque é corrente até chegar a 3. Esses são os números irracionais. E número racional também pode ser a raiz de um número e que não dá uma raiz exata, um resultado exato, como, por exemplo, a raiz de 2, que não dá um número exato. Então, esse também seria um número irracional, recorrente. E os números reais são todos esses. No começo da história, não tinha sido descoberto os números racionais e irracionais, porém, são reais, realmente eles existem e foram descobertos pela matemática ao longo dos séculos. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a simbologia dos conjuntos, as representações para símbolos. Aqui, para conjuntos, nós temos o símbolo de chave, que é para definir conjuntos. Sempre o que está dentro do símbolo de duas chaves é um conjunto. Nós temos o símbolo que é o traço, que é o tal qual. Ou seja, aqui nesse exemplo,
o x ele pertence ao conjunto A, tal qual que o x pertence aos reais e o x é menor do que zero. Nós também temos o símbolo também para conjuntos nulos, ou seja, que é zero, que é um zero cortado, que também pode ser representado por um colchete vazio, representa um conjunto vazio. E temos também o conjunto universo, que é um traçado, também pode ser comumente utilizado o símbolo ômega. Porém, como o símbolo ômega é utilizado às vezes também em sistemas elétricos, para outros fins, é melhor para utilizar o símbolo para definir o conjunto universo. Esses outros símbolos aqui, nós temos o A contido em B e o símbolo de união, que é a união de dois conjuntos, que definem dois conjuntos. Este símbolo de contido, que nós temos essa pequena diferença entre eles são bem parecidos, nós temos três variações. Este símbolo que tem junto o traço de igual, ele pode definir um conjunto que está contido ou igual. Este símbolo que está o A contido em B, é apenas um símbolo, um conjunto contido dentro de outro. E o não contido, que define que o conjunto A ele não está inteiramente contido dentro do conjunto B. Veja que eles têm o nó em comum, porém não é o conjunto inteiro que está dentro não é todo o conjunto A que está contido dentro do conjunto B. E também temos o lado inverso, que é apenas para mostrar que o B é praticamente a mesma coisa, né? Mas apenas mudando a direção pode ser utilizado em diversos outros fatores. Que o B está contido ou é igual a A, ou o B contido em A, e o B não contido em A. Aqui mais alguns últimos símbolos. O símbolo é um P que define todos os subconjuntos de A. Ou seja, dentro de A existem diversos subconjuntos. Existe o subconjunto vazio, o subconjunto, cada elemento do conjunto A é um subconjunto em particular, e todas as combinações possíveis dentro do conjunto A são subconjuntos dentro de A. O símbolo de igualdade, que define que dois conjuntos são iguais um ao outro, e esse símbolo que também é o A menos o B, também pode ser utilizado com traço, e define que todos os conjuntos de A, menos o que eles tiverem, aliás, o conjunto A, menos tudo que ele tiver em comum com B. Ou seja, neste exemplo, nós temos 3, 9, 14, e no conjunto B, 1, 2 e 3. Como é o A menos o B, ou seja, tudo que tem no A, mas que não seja igual ao B. E temos em comum apenas o número 3, ou seja, seria só o 9 e 14. Este símbolo aqui, não muito conhecido, pode ser o delta, ou esse círculo com um traçado no meio, é para definir tudo que tiver ambos os conjuntos, menos a interseção entre eles. Ou seja, o que eles tiverem em interseção em comum está sendo excluído. Ou seja, nesse caso são 3, 9, 14, 1, 2, 3. No caso, são todos a união dos conjuntos, exceto que eles têm de interseção, no caso 3. E aqui para definir elementos contidos dentro do conjunto, e também embaixo, elementos não contidos dentro de um conjunto. Agora eu vou falar de algumas operações envolvendo os conjuntos. Bom, primeiro eu vou frisar um detalhe muito importante, ao meu ver, que o conjunto matemático representa uma coleção de elementos que tem a mesma característica. Um conjunto só faz sentido matematicamente trabalhar com o conjunto quando eu defino uma propriedade e essa propriedade eu observo, por exemplo, no conjunto dos inteiros, quais números são pares e quais não são pares. Eu consigo distinguir quais números são pares e quais não são pares através da propriedade de um número poder ser escrito igual a 2A e o A sendo natural. Ou seja, ele tem uma característica que permite diferenciar ele de outro conjunto daquele mesmo conjunto. Outra coisa que é importante ele tem que ser muito bem definido. Por exemplo, você falar a quantidade de pessoas com cabelo grande. O que seria cabelo grande? Para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa. Agora, quando você põe características bem definidas, ou seja, você consegue distinguir dentro de um conjunto universo, que é o conjunto de todos os elementos,
aí eu consigo definir conjunto, aí faz sentido eu utilizar os conjuntos para responder questões matemáticas. E aqui tem alguns exemplos de conjuntos na matemática. Esse seria um vetor rotacionando no plano R2. Ele está rotacionando, não tem nada de importante. Agora eu vou pegar alguns elementos que têm características especiais dentro desse conjunto. Um dos elementos que tem características especiais dentro desse conjunto é o x pertence ao plano R2, tal que x² mais y² é menor que 16. Ou seja, todo esse círculo vermelho, ele contém, teoricamente, se eu tivesse feito um pouquinho mais lentamente esse vetor se movimentando, ele faz esse círculo e todos os pontos dentro desse círculo teriam aquela propriedade. Então fica fácil definir. Bom, eu quero um conjunto de pontos em que x² mais y² é menor que 16. É aquilo. E agora, por exemplo, eu tenho um conjunto distinto. Eu tenho um conjunto em que x pertence a R2, também ao mesmo plano, mas x² mais y² é igual a 16. Então eu só tenho a circunferência, eu só tenho o contorno da circunferência. E isso é útil, por exemplo, para a gente resolver equações que eu quero apenas delimitar o valor do círculo, quando dois círculos se tocam, eu só tenho que observar quando uma reta tangencia um círculo, eu tenho que observar o ponto que a reta tangencia quando x² mais y² é igual a 16. Essa definição de conjunto, de você perceber do plano R2 quais pontos têm diferentes características, é o relevante para o conjunto, para você trabalhar com conjuntos na matemática. Porque, por exemplo, você pode ter uma função do tipo x e y, e aqui 9, e aqui menos 9, em que eu quero o valor, essa função aqui, f de x, eu quero saber para quais valores de x essa minha função vai ser positiva. Bom, eu sei que para um conjunto A, tal que x pertence aos reais, tal que x pertence aos reais, tal que x é maior igual a 9, esse conjunto de valores confirma que a função é positiva, porque f de A partir de 9 seria positiva. A mesma coisa, um conjunto B, se x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 9, também responde essa pergunta, porque x menor ou igual a menos 9 também vai ser uma função, f de x também seria uma função positiva. Então eu poderia afirmar que a função com os elementos de A unido com os elementos de B, que já estão definidos aqui, ela vai ser positiva. Então fica muito mais fácil abordar essa questão dos conjuntos, porque eu consigo trabalhar com um grupo de elementos, uma coleção de elementos que tem a mesma característica. Todos esses elementos vão ter uma característica e todos esses elementos vão ter uma característica, eles são bem distintos. Bom, agora eu vou passar para a parte da Jéssica, que ela não pôde vir, não sabemos porquê, mas eu vou apresentar mesmo assim, porque eu acho que é muito importante, que é a aplicação de conjuntos. Bom, a aplicação de conjuntos... Bom, então eu vou tentar fazer o mínimo possível para dar tempo. Tá. A aplicação de conjunto seria estatística. Quando você faz uma estatística, você seleciona um grupo que tem aquele objetivo que você quer abordar. Por exemplo, o número de estudantes existentes no Brasil, estudantes universitários existentes no Brasil. Bom, o número de estudantes universitários existentes no estado de São Paulo. O número de estudantes universitários existentes na região de São José do Rio Preto, está contido no Brasil, está contido no estado de São Paulo. E por aí vai, todos eles têm a mesma característica. Agora eu vou passar aqui. Tendo em mente as características de um conjunto, a gente passa a associar com qualquer coisa do nosso cotidiano. Por exemplo, com cores. A gente tem um conjunto de cores definido, por exemplo, o azul. Existem até hoje caracterizadas 111 tipos de azul, mas a gente pode definir eles em um grupo, em um conjunto. Você sabe, desde que você foi crescendo aprendendo as cores, que o conjunto azul é determinada cor. Mas, além disso, ele é proporcionalmente inverso ao amarelo. Quando você coloca a câmera em negativo em alguma coisa azul,
aquela coisa não ficar amarela ou laranja, dependendo do tom de azul que é a mesma coisa. Tendo um conjunto de azul, ele é definido e também tem um conjunto de amarelo. Eles são opostos, mas fazem parte, por exemplo, de um conjunto maior, que é o conjunto de cores que nós conhecemos atualmente. Onde isso se aplica? Por exemplo, um web designer, que ele precisa saber o conjunto de cores para fazer o website dele. Por exemplo, as cores que a gente usou, o amarelo e o azul, elas são muito usadas, por exemplo, nos correios. Se você for ver o logotipo, o website, são todas dessas formas. O profissional que ele precisa, por exemplo, em games, que ele precisa fazer algum jogo, ele vai definir algum personagem, a escala de cores, alguém já mexeu com Photoshop? Sabe quando você define aquela cor e ele tem um código? Aquele código é a partir de um cálculo matemático, a partir de um conjunto. Por exemplo, se você vai fazer um personagem e usa essas cores contrastantes, ele faz mais sentido. Porque se você usasse, por exemplo, um azul com um verde, ele não teria tanto destaque. Bem, essa é a nossa apresentação e a nossa exemplificação de conjuntos. Mas como a gente precisava de direção para falar sobre a aplicação de conjuntos numéricos mesmo, não deu certo, então é isso.